Olá, eu sou a Camila e faço parte do Circo no Ato. Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês uma técnica do circo chamada portagem, que nada mais é do que acrobacia em dupla ou em grupo. Realizar esse tipo de exercício com outras pessoas é um trabalho minucioso de escuta e confiança. Ou seja, o cuidado que você precisa ter com o seu corpo é o mesmo que você precisa ter com o corpo do outro. E para além de quem treina portagem profissionalmente ou como hobby, ela é um ótimo exercício para quem tem crianças em casa, porque ela trabalha diretamente a relação da confiança e do vínculo. Meu nome é Mário Martins e hoje nós vamos aprender segunda altura, que é basicamente o portor, que é a pessoa que fica embaixo, vai sustentar o volante, que é a pessoa que fica em cima, em pé, nos ombros. Falando assim fica um pouco difícil, mas vocês vão ver que é bem facinho. Algumas coisas que eu queria ressaltar antes da gente começar a praticar de fato é que trabalhando com portagem é muito importante que a gente sempre tenha uma escuta muito aberta, a gente sempre perceba muito o corpo do outro para evitar acidente, para poder fazer com consciência. Então evite sempre um desespero muito grande ao fazer os movimentos, leve sempre bastante concentração, bastante calma para a prática, que isso vai ajudar muito a realização. Então, seguindo os passo a passos direitinho, preparando o corpo direitinho, tenho certeza que vai rolar uma segunda altura muito boa. Sugiro também que você convide outras pessoas para treinar junto com você, porque enquanto duas pessoas fazem a segunda altura, os outros estão ao redor, com calma, observando e cuidando de quem está em cima. Então vamos lá. Então, para começar nosso aquecimento, eu vou pedir que a gente ponha os pés paralelos, na altura, as pernas abertas na altura do quadril, e eu pedi que a gente só entregue o peso de tronco ereto, numa boa postura, ombros girados para trás e para baixo, olhando para frente. Vou pedir que a gente sinta o peso desse corpo lá no pé e perceba aonde o pé apoia no chão, que parte do pé não apoia no chão. E aí a gente, pouco a pouco, de corpo inteiro, começa a circular. Quase como se a gente quisesse massagear esses pés contra o chão. Então eu vou lá atrás, vou para um lado, para o outro, para frente. E vou sentindo esse pé, esses apoios. Que parte do pé eu consigo encostar no chão, que parte não encosta de jeito nenhum. Perceba, sem julgamento. Só percebe. E aí, enquanto a gente vai experimentando, vamos tentar descobrir aonde é esse limite. Qual é o limite que eu consigo levar meu corpo para frente 1 segundo antes de dar um passo. E esse aquecimento ele serve tanto para os volantes quanto para os portores. Então a gente vai experimentar esses limites. Esse limite desse círculo, qual é o maior círculo que eu consigo fazer? Imaginando que a nossa ponta da cabeça, o topo da cabeça risca o céu. Imaginar que o nosso topo da cabeça risca o teto. E aí, qual é o maior círculo que eu consigo fazer? E tá tudo bem desequilibrar e perder o equilíbrio, porque é de fato aí que a gente experimenta os limites e aí começa a ser interessante. Então, experimente de fato os limites e se perceba passar. E tá tudo bem, aqui não tem o errado, é só experimentando o que é esse limite. Experimente, tome esse tempo para experimentar. E aí, pouco a pouco eu percebo, se eu fico no apoio de um pé, eu consigo ir mais longe, porque eu consigo dar contrapeso com a outra perna e eu consigo começar a ir mais longe. Eu consigo fazer um círculo maior, então, se eu vou para um pé e para o outro. E aí eu começo a experimentar essa base unipodal, de ficar equilibrado numa perna, ficar equilibrado em outra, ficar equilibrado numa perna. E aí eu começo, pouco a pouco, a querer me deslocar, em passos pequenos por agora. Mas eu me desloco, entrando primeiro com a meia ponta, depois o calcanhar, e aí o joelho termina de amortecer. E eu experimento um pouco essa movimentação. E aqui eu já posso começar a pensar na segunda altura. Que eu tenho tronco ereto
E aí aqui para os portores e para os volantes igual. Tronco ereto e essa movimentação de base. Então começo a dar passos maiores. E eu posso, no meu caso aqui na sala, eu posso experimentar como será que é pisar em cada partezinha desse chão. Então eu experimento esse deslocamento. Qual o mais baixo que eu consigo passar? Qual o mais alto que eu consigo passar? Se experimenta. Muda o ritmo, acelera, faz muito lento, muito controlado, com uma transferência. E sinta essa base, sinta essa presença de perna. Como segundo exercício para o nosso aquecimento, a gente procura essa base paralela de novo, esses pés bem apoiados e o peso bem distribuído entre os pés. E eu experimento subir na meia ponta e descer rapidinho, como se eu quisesse dar um pulinho sem tirar o pé do chão, só o calcanhar que sai. A meia ponta continua no chão, só o calcanhar que vai. Isso, e ganha um pouquinho mais de energia nesse pulinho, aumenta ele, e aí quanto mais você aumenta essa intensidade, mais a meia ponta quer sair do chão. E ela está buscando sair do chão, e deixa ela sair. Se ela começou a sair, deixa sair. Isso. Os braços não estão soltos e perdidos, eu tenho controle, eu tenho um senso de presença nesses braços, e eu começo a pular, e aí eu penso em alternar a perna. Eu não estou pulando sempre com os dois juntos, com os dois pés juntos, eu estou caindo mais no direito e no esquerdo, e eu vou alternando esse pulinho, presença de braço, e aí aqui o exercício vai ser o seguinte: enquanto eu estou dando esses pulinhos, eu vou de uma forma ágil até a base. Esse trabalho ele estaria sendo referente a se o volante desequilibrou, se você percebeu o desequilíbrio do volante, eu rapidamente entro embaixo para poder salvar esse volante. Então o exercício vai ser, eu estou aqui no pulinho, e aí eu volto para a base, meu pulinho. E aí aqui, eu não estou dizendo aqui que a gente vai ficar portando uma segunda altura pulando. Mas no momento que a gente está portando uma segunda altura, essa percepção sutil entre o volante desequilibrou e eu entrei embaixo, e aqui repare, em nenhum momento eu abaixo meu tronco, certo? Em nenhum momento eu vou correndo atrás. Eu abro a base e entro embaixo desse desequilíbrio. Beleza? Então, pro exercício, estou aqui pulando, base, e volto pro pulinho, base, e volto pro pulinho, e aqui a gente tem que ganhar essa agilidade, e aqui começa a surgir uma sagacidade, especificamente pro portor, de perceber o volante, entro na base, truque estável, volto para a postura. Tá? Então a gente pode experimentar aqui. Aqui a gente pode pensar em ficar 3 minutinhos pulando, experimentando a base. E repare que eu ponho a mão aqui em cima, porque é a mão da segunda altura, né? Eu faço isso de hábito, então se quiser fazer é ótimo. Senão pode ser com os braços mais embaixo ou mais neutros, com presença, mais neutro. Ou já pode ir se acostumando com a pegada da segunda altura. Terceiro exercício. Ainda pensando numa palavra que pode ser muito importante para esse trabalho, que é precisão. E aí aqui a gente vai estar base paralela, né? Sempre retomando essa base paralela, porque isso é muito importante para a portagem, que a gente tenha uma boa distribuição de peso, porque é muito comum a gente ver as pessoas tendo essa base, ou portando, né, naturalmente nessa base. Não está errado, mas a gente do Circo no Ato acredita que uma base paralela, e isso você percebendo no seu corpo, vai ter uma distribuição de peso mais homogênea. Isso torna o movimento menos cansativo
menos cansativo e mais limpo visualmente. Se você está portando uma segunda altura com as bases paralelas, isso traz uma neutralidade, uma naturalidade maior no movimento do que se você está aqui o tempo inteiro pronto e preparado. Você pode estar aqui na base paralela, pronto e preparado. Para alguma coisa aconteceu, entro na base e volto para essa minha base paralela. Tá? Então a gente do circunato procura muito trabalhar com as bases paralelas. A gente ter essa eficiência na base paralela é ótima para desenvolver os truques no futuro. Tá? Mas isso não é o caso agora. E aí um outro exercício que eu gostaria de propor para vocês é a caminhada até a prancha. Eu não vou simplesmente de qualquer jeito para a prancha e volto simplesmente. Eu sei exatamente o movimento de ida e eu sei exatamente o movimento de volta e eu repito ele exatamente igual. Para a gente construir esse caminho de ida e volta para a postura de uma forma eficiente e precisa. E é claro, isso vai se reproduzir para a segunda altura e para qualquer outro truque de portagem. Saber o início do movimento e saber o fim do movimento facilita muito a execução dele. Por exemplo, a segunda altura, para começar o movimento, portou abre a base, o volante sobe, a gente vai explicar mais à frente no vídeo, mas é importante saber, vou começar o movimento. Tá. E aí o volante vem, terminamos o movimento em cima, agora vamos descer. Então, clareza de início e fim do movimento aqui é muito importante. Beleza? Então chega de falar, vamos embora aquecer. É o seguinte, a gente vai andar para a prancha e voltar para a base, pé paralelo, 10 vezes. Precisão, lembra? Movimento balístico, então eu vou 1, 2, 3 passos, chego na prancha, volto 1, 2, 3. Vou exatamente igual. 1, 2, 3, volto igual de precisão. 4, pum. E aqui, para mim, eu usei 3 passos com a mão para conseguir chegar na postura da prancha. Pode ser que para você seja 2 passos ou 5 passos e está tudo bem. Descubra o seu jeitinho de chegar até a prancha. Descubra como você caminha até a prancha e registra esse movimento e repita ele. Defina o movimento e execute ele sempre preciso. Então, para isso, vou 10 vezes na prancha, volto para cá. A gente pode repetir isso 3 vezes, que vai estar ótimo. E lembre-se sempre de beber água. Para esse exercício a gente vai usar uma cadeira, ou um banco, ou qualquer coisa que seja firme e dê para subir em cima. Cuidado com o que você vai subir em cima, pelo amor de Deus. Vocês vão perceber, conforme a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a segunda altura, que a subida do volante, da perna, pisando na perna do portor para o ombro, ela tem que ser uma subida controlada, sem pulo. Então esse exercício aqui com a cadeira vai servir justamente para isso, para a gente treinar essa força de perna sem impulso. Zanha, a gente vai simplesmente botar a perna na cadeira, uma perna, e transferir o peso para cima da cadeira e esticar. Assim como a volta. Eu não volto, repare que eu não volto despencando no chão. Esse barulho aqui, que não sei se vocês ouviram, anula. Todo aquele trabalho de amortecimento é usado aqui também. Então a gente vai botar uma perna para cima da cadeira, a que você escolha de primeira vez, e transferindo o peso, eu subo nessa cadeira. E aí percebam, tanto na subida quanto na descida, eu tenho que deslocar o meu tronco um pouquinho para frente. Porque se eu quiser subir com o meu tronco aqui atrás, não vai dar nunca. E igual, eu tenho que fazer isso na segunda altura. Eu tenho que transferir meu peso para a perna que está, no caso da segunda altura, no ombro, e subir. Equilibro na meia ponta e desço, controlado. Beleza? E aí a gente pode fazer isso, sobe e desce 10 vezes com as 2 pernas. Seria legal conseguir fazer 3 de 10, 2 de 10, isso estaria ótimo. Então a gente pode pensar em fazer 3 vezes
Então a gente pode pensar em fazer 3 sériezinhas de 10. Claro, se a cadeira for muito alta e ficar muito difícil fazer 3 de 10, diminui. Pensa que aqui a gente está trabalhando com a qualidade do movimento. Então, se você fez 5 lindos e perfeitos, é muito melhor do que você fazer 15, sendo 10 deles meio mais ou menos, meio na força bruta. Vamos tentar registrar no corpo movimentos com qualidade. Então, Vamos lá, botei na cadeira, transfiro, empurro o chão, faço pressão sobre a cadeira e subo. Me equilibro, desço controlando. Como eu destaquei no início do vídeo, a portagem é uma atividade que requer que você confie em quem estiver praticando com você. Então, para iniciar, vamos fazer um exercício de entregar o peso para o outro. Definam nesse primeiro momento quem vai entregar o peso e quem vai receber. Quem for receber o peso, apoie as 2 mãos nas costas do companheiro ou da companheira. Quem for entregar o peso, fique reta e simplesmente tombe seu corpo para trás. Quem estiver recebendo, entende o limite até onde você pode descer com a outra pessoa. É importante que quem estiver praticando passe por essas 2 funções. Quem estiver entregando o peso, depois de ter feito algumas vezes e caso sinta-se à vontade, pode experimentar de fazer isso de olhos fechados. Agora vamos trabalhar esse receber e entregar o peso fazendo um rolamento nas costas da outra pessoa. Em 4 apoios, fiquem um do lado do outro. Escolha uma pessoa para iniciar o movimento e, encostando costas com costas, passe para o outro lado. Na sequência, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Lembrem de manter as costas firmes. Vocês podem fazer essa passagem quantas vezes quiserem. Agora faremos um exercício de peso e contrapeso. Um de frente para o outro, com as pernas paralelas, encostem os pés. Segurem nos punhos com os braços alternados. Confiem na outra pessoa e entreguem seu peso de verdade. Com o corpo reto, lentamente e juntos, se afastem jogando o peso para trás. Após se afastarem, desçam e subam juntos. Agora, após se afastarem, escolham uma pessoa que vai descer até a metade. A outra pessoa vai descer até o final e subir. Novamente, porém agora alternando as funções. Uma pessoa abaixa até a metade, a outra desce até o final e sobe. Agora vamos fazer a bandeira de frente. Se encontrem, segurem punhos alternados, se afastem e a pessoa que será o portor ou a portora fará um leve agachamento. A volante ou o volante, que será a pessoa que vai subir, pisará no meio da perna da outra pessoa com um pé e depois o outro. Estiquem os braços e, caso sintam-se confiantes e seguros, experimentem soltar um braço. Para finalizar, a volante desce com uma perna e depois a outra. Agora faremos a bandeira de costas. Nesse caso, a volante fica de costas para o portor. O portor segura na cintura e a volante no punho do portor. A volante salta e o portor acompanha esse salto até a chegada dela em sua perna, que estará levemente dobrada. Volante estica a perna, portor estica o braço. Atenção para os pés da volante não estarem no joelho do portor. O portor acompanha o salto até a chegada no chão. Agora faremos a bandeira lateral. Se encontrem, um de frente para o outro, segurem os punhos alternados e a volante sobe uma perna e depois a outra. Nesse momento, o portor precisa estar com as pernas encostadas uma na outra. A volante fará um leve giro, apoiando um dos pés nas 2 pernas do portor. A outra perna vai subir e fazer um gancho com os pés inflex no pescoço do portor. O portor apoia a cabeça nos pés da volante de forma que vocês sintam essa trava. O portor segura na coxa da volante e não no joelho. E se estiverem se sentindo seguros, podem experimentar soltar as mãos. Para descer, voltem a segurar os punhos.
tire o pé do pescoço e desça. E para finalizar a nossa aula, vamos fazer um truque que carinhosamente nomeamos de soufflé de chocolate. A pessoa que for volante vai lançar suavemente uma parada de mão nas costas do portô. O portô vai segurar o tornozelo dela. O portô vai agachar o suficiente até que sinta o joelho da volante aproximado do seu ombro. Ainda segurando o tornozelo da volante, o portô vai dar uma intenção de tronco à frente. Quando a volante já estiver com o tronco erguido, o portô vai apoiar os pés dela em sua coxa, passar a cabeça entre suas pernas. As mãos do portô seguram a coxa da volante e novamente entramos na bandeira de costas. E para finalizar, a volante segura novamente o punho do portô, o portô sobe um pouco as mãos e com um leve salto, a volante desce com o auxílio do portô. Agora, eu e Camila vamos ensinar a você como fazer uma segunda altura. Primeiro, vamos falar sobre a base do portô. As pernas devem estar levemente abertas, os pés voltados para fora e os joelhos flexionados para receber o peso da volante. Lembre-se de nunca abaixar o peito. A postura é sempre ereta, peito alto. A pegada das mãos entre o portô e o volante também é um outro ponto muito importante. Reparem a forma correta de segurar a mão. Outro ponto importante de lembrar é que assim como o exercício da cadeira, para subir na cadeira a gente botava o peso na perna, aqui a gente também vai botar o peso na perna e nunca o peso na mão. A mão serve como direção, os braços dão a direção para o caminho, mas o peso é nas pernas e nos ombros. Beleza, de mãos dadas, a volante por trás do portô vai dar o seu primeiro passo bem próximo ao tronco. Depois levamos a outra perna ao ombro, as mãos continuam dadas e já estamos quase no fim do movimento. Percebam que o calcanhar da volante está bem juntinho um ao outro, porque isso vai trazer segurança para você não cair para frente e a perna escorar na cabeça do portô. Após sentir os calcanhares bem fechados e o peso da volante sobre os ombros, a gente pouco a pouco solta uma mão, solta a outra e a volante levanta e fica em pé, como se estivesse sobre um chão normal. O erro mais comum é o volante, por medo, querer abaixar o peito, e isso atrapalha muito a vida do portô e a segurança dos dois. E para descer, oferecemos uma mão ao volante por vez. A volante olha para a mão do portô, para que tenha um movimento preciso, dá as duas mãos e desce pelo caminho que subiu. Perna, depois o chão. Maravilha! Agora já temos uma segunda altura. Olá, eu sou a Natácia. Olá, eu sou a Carol. Hoje a gente vai fazer uma aula de criação com acrobacia. Vamos lá? Bora? A engrenagem é um exercício para a criação de partituras corporais. A dinâmica do exercício é essa. Uma primeira pessoa entra no espaço cênico, propõe um movimento, para e sai. Depois ela entra de novo, faz o mesmo movimento e para. Então a segunda pessoa entra, propõe um movimento, para, e em seguida as duas saem. Depois entram novamente, repetem o primeiro e o segundo movimento e acrescentam um terceiro movimento. E assim vão seguindo, sempre alternando quem propõe um novo movimento. A primeira pessoa propõe, depois a segunda pessoa propõe, depois a primeira pessoa propõe novamente, depois a segunda propõe novamente e assim por diante. Esse exercício pode ser feito com 2 ou mais pessoas.
basta que se mantenha a ordem e a alternância das proposições dos movimentos. Decidam previamente quantos movimentos irão fazer. Sugerimos que façam ao menos 6 movimentos. E ao final do último movimento, escolha uma maneira de sair. Movimentos escolhidos e repetidos, agora é hora de fazer tudo no fluxo, sem pausas. Repitam algumas vezes. Depois que se apropriarem da partitura, é o momento de pôr estímulos. Nós escolhemos fazer um contraste de ritmos. Uma entrou com ritmo lento e a outra com ritmo rápido. Dicas: não se esqueçam de sair a cada movimento novo proposto. Repetir é uma forma de estudar o movimento. Repitam a partitura várias vezes com estímulos diferentes. Você pode alterar ritmo, tamanho do movimento, relação espacial, rupturas. Experimentem também fazer a partitura ao revés. Exercício 2. Subir, suspender ou acoplar. Nesse exercício, vamos trabalhar com 3 possibilidades de movimento muito presentes dentro da acrobacia em grupo. Suspender significa carregar a outra pessoa, tirar ela do chão. Acoplar significa se encaixar no corpo do outro sem peso. Subir significa colocar todo o seu peso em cima da outra pessoa. A dinâmica é a seguinte: uma pessoa entra e se coloca no espaço em uma postura. A segunda pessoa entra, propõe uma das 3 ações, suspender, acoplar ou subir, e congela. Em seguida, a primeira pessoa propõe uma das 3 ações e congela, e assim consecutivamente. Façam várias vezes. Existem vários encaixes e formas que vocês irão descobrir com esse exercício. Dicas: tome cuidado ao se desvencilhar da pessoa que subiu em você. Assistam às aulas anteriores, lá falamos como se relacionar com o peso do outro sem se machucar. Vamos para o nosso último exercício. Chamamos de ABC. Exercício aprendido com nosso amigo e mestre Roberto Mago. Primeiro, vocês vão escolher 3 figuras. Uma no plano baixo, outra no plano médio e uma última no plano alto. Vamos chamar essas figuras de A, B e C. As figuras que escolhemos foram figura A no plano baixo, figura B no plano médio, figura C no plano alto. Depois das 3 figuras escolhidas, vamos criar 2 transições. A primeira transição ligando a figura A com a figura B. E a segunda transição ligando a figura B com a figura C. Agora vamos criar uma segunda figura no plano médio que estamos chamando de B2 e em seguida uma terceira e quarta transição. A terceira ligando a figura C com a figura B2. E a quarta transição ligando a figura B2 com a figura A.
Agora que temos todas as figuras e todas as transições, vamos fazer tudo em sequência. Notem que começamos e terminamos na mesma posição A. Repitam essa mesma sequência sem parar por algumas vezes. Quando a partitura estiver firme, comece a trabalhar com estímulos. Aqui usamos o ritmo lento, o ritmo rápido e uma suspensão, que é como uma pausa com respiração profunda. A nossa sequência ficou assim. Para a sequência ganhar fluidez, é importante usar figuras que vocês façam com segurança. Criamos uma versão simplificada para mostrar que o exercício funciona da mesma maneira, independente da complexidade do movimento. Mantivemos o nosso A, mantivemos também o nosso B, mudamos o nosso C, mudamos também o nosso B2 e a sequência ficou assim. Dicas: usem músicas variadas durante as repetições da partitura. Vocês vão descobrir sensações e texturas diferentes. Usem os movimentos aprendidos nas aulas anteriores, ou movimentos dos exercícios anteriores dessa aula na criação das figuras e transições. Lance mão do vocabulário corporal que vocês têm. Olá, eu sou Rafael Garrido, eu sou integrante da companhia Circo no Ato, sou acróbata e bailarino e hoje nós vamos fazer juntos uma prática física de parada de mão com foco no mão a mão, ou seja, com foco na portagem. Porque faz sentido pensar numa prática de parada de mão que seja específica na portagem. Qual a diferença entre o treino de parada de mão apenas pela parada de mão em si e um treino de parada de mão que está pensando na portagem? Bom, existem principalmente 3 fatores que diferenciam um pouco isso. O primeiro fator diz respeito a uma relação de tempo. O volante de acrobacia, a pessoa que quer treinar e se desenvolver como volante de acrobacia, é uma pessoa que vai ter menos tempo para treinar a parada de mão, né? Porque ela tem que se preparar fisicamente para fazer a portagem, ela tem que fazer os truques da portagem, os treinos de base da portagem. Então, o tempo de treino de parada de mão do volante é menor do que do paradista. Então, isso faz com que o volante tenha que desenvolver um treino mais inteligente, mais otimizado, de forma a aproveitar melhor o tempo de treino dele, né? Esse é o primeiro fator que diferencia.
O segundo fator diz respeito a uma questão de alinhamento do corpo. O paradista, bem ou mal, ele não precisa ter a linha do corpo tão bem desenhada para conseguir se desenvolver na técnica da parada de mão. Ele pode conseguir tirar truques e seguir se desenvolvendo mesmo se o ombro dele não estiver completamente aberto. Mas no caso do volante, isso é essencial. Porque o volante precisa ter uma linha muito bem desenhada, porque assim que ele começar a tirar os truques dinâmicos, a se desenvolver nas portagens mais dinâmicas, se essa linha do corpo não estiver bem desenhada, o movimento vai sair sujo, né? A gente precisa que o volante desenhe um vetor de força só com o corpo dele, né? Para que quando ele seja jogado para cima, ele suba e desça numa linha reta. Se essa linha não estiver bem desenhada, ele vai fazer um movimento de onda no ar. Isso vai tornar o movimento instável. Então o volante precisa ter um cuidado muito grande e trabalhar muito para ter a linha do corpo bem desenhada. O terceiro fator que diferencia é uma relação de dinâmica. O mão a mão exige uma dinâmica específica nas entradas e nas saídas do movimento. O volante de mão a mão ele precisa sempre chegar na parada de mão de forma rápida e precisa e descer de forma lenta e controlada. Isso por quê? Porque quando o volante está no ombro do portor, para fazer o mão a mão, né, ele vai dar a mão para o portor vai respirar, avisando que ele vai jogar o volante para cima, vai abaixar para dar o tempo e vai jogar o volante para cima. Quando ele jogar o volante para cima, ele vai subir o braço dele junto. Quando o braço dele chegar aqui no tempo zero, lá em cima, o volante já tem que encaixar a parada de mão. Porque aí ele vai estar já naquela linha, no vetor, e o portor vai só receber e reter o volante de forma estável, porque o peso dele já vai estar bem distribuído, porque ele já encaixou na parada de mão. Por isso é importante chegar rápido na postura. E a descida tem que ser lenta e controlada, porque a gente não quer que o volante fique despencando no ombro do portor, né? Então, a gente já busca trabalhar essas qualidades no treino de parada de mão no chão. Então vamos lá, peguem seu tapetinho, sua canga e vamos começar o nosso treino de parada de mão. Então vamos lá. Bem, antes de começar o de parada de mão em si, nós vamos fazer uma pequena série de aquecimento. A preparação física para a parada de mão, ela é uma etapa muito importante do treino, porque é na preparação física que a gente vai conseguir trabalhar melhor a postura, é na preparação física que a gente vai ganhar resistência para sustentar a postura que a gente quer, a postura ideal, e também trabalhar o nosso centro, a nossa ativação de centro, e claro, é sempre muito importante lubrificar muito bem as articulações, mobilizar e lubrificar as articulações para a gente evitar qualquer lesão, porque a parada de mão é uma prática agressiva, né? A gente está colocando um peso em cima de uma estrutura que não foi feita para sustentar aquele peso. Então é sempre muito bom mobilizar, lubrificar bem as articulações, que assim a gente evita qualquer problema, qualquer lesão que possa vir aí posterior ao treino. E vamos começar a parte prática da nossa aula. Encontre um espaço, abra as pernas numa base paralela um pouquinho mais afastada, com os pés apontando para fora, inspira, abaixa os braços e pega uma bola de energia lá no chão e leva até o teto. Solta o ar baixando de novo, inspira subindo os braços e vamos repetindo esse movimento, seguindo o fluxo da nossa respiração. E pouco a pouco, conforme a gente for repetindo os movimentos e for aquecendo, a gente vai acelerando um pouquinho esse ritmo, aumentando a velocidade, até a gente entrar num ritmo mais rápido, fazendo essa movimentação, ampliando bem as nossas articulações, ganhando espaço, mobilizando, lubrificando as articulações, aquecendo a musculatura da perna, sem perder a conexão com o chão, mantendo a nossa conexão com o chão, e no final dá uma soltadinha nos membros, balança os punhos com a palma para baixo, solta bem a articulação, balança os punhos com a palma para cima, solta bem, balança os punhos retos, com o dedão para cima, sacode, balança, deixa lubrificar a articulação e pronto. Agora nós vamos fazer uma série de isometria com um total de 4 pranchinhas, sendo que nós vamos ficar 1 minuto em cada uma das pranchas. Você pode pausar o vídeo depois da minha demonstração e fazer a série completa, ficando 1 minuto em cada postura. A primeira pranchinha que nós vamos fazer é a partir da posição da flexão de braço, com os braços esticados, as pernas juntas,
Nessa postura nós vamos manter as escápulas afastadas, a gente vai empurrar o chão e abrir as nossas escápulas, deixando o nosso peito arredondar. O quadril está encaixado e tensionado, vivo. A gente fica 1 minuto nessa postura, depois a gente vira para a lateral, sustenta aí o corpo em cima do ombro, nessa lateralidade, mantendo o quadril elevado, não pode deixar o quadril despencar para o chão. Depois a gente vai ficar mais 1 minuto nessa mesma prancha do outro lado. Em seguida a gente vai descer para a pranchinha de cotovelo, onde a gente também vai ter a mesma preocupação de afastar as escápulas, abrir as escápulas, empurrar o peito, arredondar, abaixar o quadril e tensionar o quadril, manter o quadril firme. Vamos ficar 1 minutinho em cada uma dessas pranchinhas. Pausa o vídeo e depois você volta. Agora nós vamos fazer uma série de 3 abdominais. Essas abdominais elas vêm do Pilates e elas são muito boas porque elas trabalham justamente essa organização muscular de fechar o abdômen e aproximar as costelas das cristas ilíacas, ou seja, as costelas dos ossinhos do quadril, que são a ativação que a gente busca para poder manter uma boa postura na parada de mão. Eu vou fazer a demonstração, vocês podem depois pausar o vídeo e aí façam 10 repetições de cada uma dessas abdominais. Na primeira abdominal, a gente vai deitar de costas no chão, com as pernas esticadas e os pés em flex, ou seja, os dedos dos pés apontando para o teto. A gente vai elevar os nossos braços e apoiar eles bem em cima das escápulas. Eu não quero estar fazendo esforço aqui, eu quero usar os meus apoios ósseos. E a gente vai, antes de começar o movimento, inspirar. E quando a gente for expirar, a gente vai expirar fechando o nosso abdômen, ou seja, pensando em aproximar a costela do quadril, e a partir disso o nosso tronco vai subindo e a gente solta o ar até o braço e lá em direção ao pé, passando da linha do pé se for possível. Quando a gente inspirar novamente, a gente vai voltando o tronco até a posição neutra para repetir mais uma vez. 10 repetições dessa abdominal. Agora, nessa abdominal, a gente vai partir da mesma postura inicial da anterior. Quando a gente inspirar, a gente eleva as pernas no chão, vem trazendo as pernas em direção à cabeça. Quando o quadril começar a sair do chão, a gente vai soltando o ar, vai expirando até o pé tocar lá atrás da cabeça. Na hora de voltar, a gente vai inspirando até o quadril voltar para o chão e expirando novamente até a perna chegar rente ao chão. A perna não vai tocar novamente no chão, a gente vai recomeçar o movimento a partir do ar. A perna vai chegar próximo ao chão, mas não vai encostar. Os pés não dobram, as pernas estão esticadas, joelhos esticados, e a gente repete a série mais uma vez. Inspira trazendo a perna, quando o quadril começar a sair do chão, solta o ar até o pé tocar lá atrás da cabeça, vai voltando o quadril, inspirando, quando o quadril encostar no chão, solta o ar, desce a perna até ela chegar rente ao chão e já reinicia. 10 repetições também dessa abdominal. Agora a terceira e última abdominal da nossa série. Deitado também de costas, a gente continua com os braços lá esticados, apoiados nas escápulas, e a gente vai dobrar a perna, elevar e dobrar a perna, deixá-la bem apoiada também em cima do quadril, os joelhos estão dobrados 90 graus e os pés em ponta. A gente vai inspirar nessa postura e a gente vai expirar entrando para a postura da canoinha, com os pés esticados fora do chão e a escápula levemente elevada do chão. E a gente vai expirar soltando o ar nessa postura e batendo os braços a partir da flexão dos ombros até acabar todo o nosso ar. A gente expira o nosso ar inteiro e quando a gente inspirar novamente, a gente retorna para a postura inicial e zera. Enche o pulmão de ar, expira novamente, entra para a canoinha e bate os braços até acabar o ar todinho. Vamos repetir também essa série 10 vezes. Vamos agora fazer as primeiras paradas de mão do nosso treino. A gente vai fazer as primeiras 3 paradas de mãos, a gente vai fazer utilizando o apoio da parede. Então busca aí um espaço que você possa passar seu corpo inteiro na parede. Nós vamos fazer 3 repetições desse exercício, eu vou fazer a demonstração, você pode pausar o vídeo e repetir as 3 vezes, tentando permanecer na parada de mão o máximo de tempo que você aguentar. Vamos realizar essa parada de mão na parede com a barriga para a parede, o peito para a parede. Então a gente tem que estar bem pertinho da parede, a gente pode ir
subindo com as pernas e caminhando com as mãos para se aproximar bem da parede. A gente vai manter o peito do pé e a testa encostando na parede, e todo o resto do corpo vai estar descolado da parede. E a gente vai sustentar essa postura por o máximo de tempo que a gente conseguir, empurrando o chão o máximo que a gente conseguir também. A ideia desse primeiro exercício é a gente começar o nosso treino nos obrigando a fazer 3 paradas de mão com a postura perfeita. A parede é muito bom nesse sentido porque a gente consegue organizar o nosso corpo a partir dessa base sólida. Bem, agora que nós já realizamos as primeiras paradas de mão do dia, estamos prontos para fazer as primeiras paradas de mão fora da parede. Nós vamos fazer uma série de paradas de mão passando pela postura do afastado e uma série de paradas de mão passando pela postura do grupado, tentando sempre subir de forma rápida e precisa e descer de forma lenta e controlada. Esse é o foco do nosso treinamento, então é aí que a gente tem que se concentrar mais. Vamos lá? Nós vamos repetir essa subida pelo afastado, fazendo ao mínimo 3 repetições, mas a gente pode fazer algumas vezes esse exercício. Lembrando que a gente está passando pela postura do afastado, mas é apenas uma passagem. A gente não vai parar na postura do afastado. A gente vai passar direto pelo afastado e fechar na postura fechada com as pernas juntas, tentando chegar nela de forma rápida e precisa. E na hora de descer, a gente controla a descida, avança um pouco os ombros para o pé chegar leve no chão. Quem tiver toquinhos pode fazer o exercício nos toquinhos, quem não tiver pode fazer no chão. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício na postura do grupado, tentando trazer o joelho bem para o peito e chutar os pés para o teto. Mais uma vez, o grupado é apenas uma passagem, a gente não para na postura, a gente quer chegar rápido e preciso na posição final com os pés fechados e esticados. Na hora de descer, também avance um pouco os ombros, controla a descida, trazendo bem o joelho para o peito e chegando com os pés leves no chão. Mais uma vez, pode fazer no toquinho ou no chão. Repita ao menos 3 vezes, mas pode fazer quantas vezes achar necessário. Bem, se você conseguiu realizar com muita facilidade os exercícios anteriores, vamos provar de fazer agora uma variação. Sendo que para a gente conseguir executar bem essa variação, a gente tem que procurar deixar o peso sempre mais para os braços, assim, deixar a perna sempre com pouco peso no chão. A gente vai fazer também o exercício na postura do afastado e do grupado. A ideia é subir para a parada de mão passando pelo afastado, bater lá na postura final 3 vezes e voltar. Então bate uma vez, bate a segunda vez, bate a terceira vez e na terceira vez só a gente vai ficar e sustentar a postura da parada de mão. Para que isso dê certo, a gente tem que manter o máximo de tempo o peso nas mãos, deixar a perna chegar no chão leve, já dá impulso de novo para subir e na última jogada a gente permanece. Vamos repetir o mesmo exercício nessa mesma lógica, passando pela postura do grupado. Então a gente pula uma vez, bate na postura final, pula a segunda vez, bate na postura final, na terceira vez a gente pula e permanece. Vamos provar de fazer isso algumas vezes e tentando sempre descer controlado. E esse foi o nosso treino de parada de mão com foco no mão a mão. Agora, para finalizar, vamos fazer um breve desaquecimento, que é muito importante para que a gente não fique com excesso de dor muscular no dia seguinte. Vamos lá? Deitado de bruços no chão, a gente vai trazer os braços na linha dos ombros e a gente vai deitar o nosso corpo em cima do braço direito, alongando aí o ombro no chão. Permanece um pouquinho nessa posição, respira, deixa a musculatura soltar bem no chão e a partir daqui a gente retira esse braço que está embaixo e usa essa mão para girar o nosso corpo por cima do ombro esquerdo, alongando um pouquinho o nosso ombro esquerdo. Em seguida a gente repete a posição para o outro lado, deita em cima do braço esquerdo
Solta a musculatura aí no chão, respira, relaxa. Retira esse braço que está embaixo, apoia a mão no chão e usa esse apoio para poder rolar o nosso corpo em cima do ombro direito. Alongando aí o ombro direito no chão. Senta e faça uma automassagem nos seus braços. Vá apertando todo o seu antebraço e o seu braço. Aperta bem a musculatura, dá uma massageada nos seus punhos, na mão, no dorso da sua mão, na palma da sua mão. Massageia também o outro braço, vai subindo pelo seu antebraço, apertando como se fosse uma massinha de pão. Massageia todo o seu braço, massageia um pouquinho também os trapézios. E pronto. Esse foi o nosso treino de parada de mão, com foco no mão a mão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigada por terem participado dessa aula com a gente. Para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre circo, sobre portagem, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook, e a gente vai adorar responder e conversar com vocês. @circo no ato no Instagram. A gente vai responder com todo o prazer do mundo. Então, nos vemos na próxima e muito obrigado. Beijo!